Manga, primeiramente, muito obrigado por ter recebido a gente aqui, tá? É um prazer poder estar com você. Você é um ídolo. Eu agradeço sua reportagem, ainda mais a visita aqui no Uruguai. Muito contente com minha esposa Cecília, que está presente em todo momento. E de qualquer maneira, um saludo muito grande para essa gente de Botafogo, de Internacional de Porto Alegre, e onde eu comecei, onde eu dei o bicampeonato brasileiro. Estou muito feliz porque somente estou com vida, graças a Deus, com muita saúde, esperando as perguntas para responder. Por que Manga? Manga porque a primeira da equipe de primeiro treinava na cancha, que era muito cercado e tinha muita mangueira ao redor da cancha. E ali caía as mangas durante a noite, durante a manhã, no dia. Então os garotos de manhã, na hora do treinamento, ele pedia para regalar manga. Eu, uma canasta que levava, eu llenava a canasta de manga para eles, e ali foi quando saiu o apelido de Manga. Quando criança você já era goleiro? Já, eu comecei com 16 anos, eu trabalhava na fábrica de tecido, lá em Recife, em Pernambuco. E tinha 16 anos, eu estava no Esporte Clube do Recife, já trabalhando como juveniles, 16 anos para 17 anos. Fui tricampeão juveniles, e ali quando deram a oportunidade para Botafogo. Para o Botafogo. E aí a tua chegada no Botafogo, como é que foi? Você lembra? Me lembro, eu cheguei em 59, não conhecia muito o Rio de Janeiro porque era muito de menor, tinha 17 ou 18 anos já. E graças a Deus eu aprendi muito lá no Rio de Janeiro com o Botafogo, que depois joguei 10 anos. E eu dei muita alegria para eles porque sempre estava presente nos treinamentos e nas partidas de futebol. Foi o clube do teu coração? Não, você sabe que todo profissional correto como Manga, que trabalhou em Botafogo, Internacional de Porto Alegre, o Grêmio também, e trabalhei na seleção brasileira. Eu acho que nós outros, como profissional, temos que lutar os 90 minutos e os contratos que saem durante o ano para ter essa alegria que é o campeonato de 365 dias de trabalho. E eu sempre fui assim com o clube e sempre fui campeão. Você lembra daquele Botafogo? Você lembra um pouco daquele time? Porque era um time muito bom, né, Manga? Sim, Botafogo tinha, atrás jogava com Manga, jogava com Chicão, com o Nilton Santos, com Rildo, jogava com Popolini, jogava com Garrincha, Didi, Paulo Valentim, Quarentinho, Zagallo. Esse era o time do Botafogo, que tanto anos que teve com Manga, que foi um bicampeão carioca, não? 61, 62. Que time, hein? O time maravilhoso, porque você sabe que a figura mais importante era do Botafogo. E aí era alegria, porque a torcida não era tão grande, mas de qualquer maneira era o respeito que tinha na torcida do Botafogo, que sempre mostramos 90 minutos na cancha para trazer os 3 pontos, se não 2 pontos ou 1 ponto. De qualquer maneira, Manga era um arqueiro, sempre gritava com a defesa do Botafogo para ter um bom resultado para os 90 minutos. Como era jogar com o Garrincha? O Garrincha, para mim, era amigo de concentração, um homem que saía comer carne mole, um doce, e saía pescar quando estava concentrado. E de qualquer maneira, um respeito para a final do Garrincha, porque é um ponteiro que não apareceu, um ponteiro direito como o Garrincha, e teve na seleção, deu muito contrato ao jogador que jogava com camisa 9, com Mazola, e que era Vavá, que era de Palmeiras, depois na seleção, e quando foi a outros clubes, e deram um bom resultado. E depois do Botafogo, o que vem? Depois do Botafogo, eu passei 10 anos de tanta alegria, tanto campeonato Botafogo, que essa alegria muito importante para eles e para a torcida de Botafogo. E aí me contratou em Nacional do Uruguai, em junho de 68, e Nacional não estava bem no campeonato, e tinha um torneio na Argentina, como foi minha estreia na Argentina, e de qualquer maneira eu mostrei minha qualidade aqui nesse país, que Uruguai, que tanto tem carinho com Manga,
todo momento, toda hora. Eu achei que a alegria é mais grande e quando um apresenta os 6 anos de trabalho e dando 9 campeonatos, ainda mais um gol de arco a arco, campeonato na Espanha, Copa Carranza, Copa da América, Copa Continental, Copa de todo o campeonato de nacional. E 9 campeonatos depois de 6 anos. Esse gol é muito famoso, né? O gol de gol a gol. Você lembra dele? Sim, me lembro. Não, eu me lembro que eu chutei a bola e a bola picou no piso e cobriu a defesa e o arqueiro. E estava chovendo e acho que um descuido da defesa de Racing e também um descuido do arqueiro, não tem atenção na 90 minutos. De qualquer maneira, que a bola entrou solita e a gente gritava que deixasse, os comentaristas, o locutor gritava. E aí foi quando a bola entrou no arco e essa alegria, não sabia que era. Me abraçava muito os jogadores, que foi um gol de arco a arco e foi a notícia mundial, o mundo inteiro todo foi a notícia. E o time do Nacional que você jogou aqui era um baita time também, né? Era um belo time, né? Sim, o time jogava com Manga no arco, jogava com a Cheta e com o Courtois, jogava com o Binha, Monteiro Castilho e Mujica. Jogava o Binha, Maneiro, Espargo, Artime e Morales. Isso era a equipe nacional. Artimes baita jogador também, né? Sim, era argentino, sempre estava pescando na área pequena, na área grande, e sempre foi goleador. E tendo um bom arqueiro, uma boa defesa, um bom meio de campo, tu tem um campeonato mais ou menos 50%. O pessoal lá do Rio de Janeiro, quando eu soube que eu estava vindo para cá, eles começaram a mandar perguntas em vídeo para você. Olá, Manga. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu sou colaborador do Museu da Pelada e eu gostaria de te perguntar o seguinte. Você foi... Em 1970, você era o principal goleiro brasileiro em atividade. Por que você não foi convocado para a Copa do Mundo daquele ano? A que você atribui não estar na Copa do Mundo de 1970, a Copa do Tri? Em primeiro lugar, em 70 eu estava aqui no Uruguai, estava nacional, e como tenho uma fratura e 2 dedos quebrados aqui, me fraturei os dedos na mão, e não podia ser convocado na seleção brasileira, porque tinha oportunidade, porque tinha de grande arqueiro que estava na seleção brasileira, de qualquer maneira, não podia me apresentar nem tampouco convocado na seleção, quando o jogador tem uma fratura, seja onde seja, no corpo, e não vai convocar na seleção brasileira. Eu acho que tem sua palavra, tem razão também, porque Manga podia estar em 70 e pode ser o titular da seleção brasileira. Você atribui então que foi o lance da mão contundida, o principal motivo? Sim, é motivo porque eu estava treinando e foi uma jogada com o zagueiro, com a defesa de nacional no treinamento, com os atacantes que estavam fazendo prova. E aí eu jogava sem luva e tive uma contusão e me quebrei o dedo. E aí não podia me apresentar, faltava 10 dias ou 15 dias para sair a convocação da seleção brasileira e convocar outros zagueiros. Você poderia estar lá, né, Manga? Sim, você tinha total condição, né? Eu tinha a oportunidade de estar na seleção brasileira porque estava jogando Félix, porque foi titular e na seleção brasileira tinha muita chance que Manga também tinha a oportunidade de ser titular. Manga, outra pergunta aqui do Sérgio Pugliese lá do Rio de Janeiro. Oi, Manga, nosso lendário Manga. Gostaria de saber que você contasse, na verdade, um pouco sobre a sua passagem pelo Operário de Campo Grande e pelo Grêmio, né? Como é que é jogar no rival do Inter, um clube que você foi um grande ídolo lá. Um abração. Antes de você responder, eu vou te passar porque tem uma pergunta que é nesse mesmo sentido, também do Marcelo Mendes, que é um jornalista lá de São Paulo, e ele também estava com a mesma pergunta do Sérgio aqui, eu vou estar aqui, ó. Bom, é uma honra falar com o senhor, não é? Você que é uma lenda, é uma dinastia dentro do futebol mundial. Peço desculpas pela qualidade técnica do vídeo, infelizmente ela não está à altura do entrevistado com o qual eu falo. Bem, falar do senhor é uma coisa difícil porque você tem uma carreira grandiosa, tanto aqui no Brasil quanto fora, mas eu queria que você falasse para os nossos espectadores sobre um outro time que você defendeu e que você ajudou muito, que é o Operário de Mato Grosso.
Fala um pouco daquela campanha, Manga. Grande abraço, fique bem, uma honra falar com você. Agradecido porque quando me contratou Operário de Campo Grande, não conhecia muito Mato Grosso de qualquer maneira, e a chegada de Manga fizeram uma caravana, muito carro, muita manga. E Manga assinou ontem com o Operário de Campo Grande um contrato até junho do ano que vem. Manga, que foi recebido como verdadeiro herói pela torcida, vai ganhar 150 mil cruzeiros de luvas e 25 mil por mês. Manga, como é que você vê a torcida pedindo a sua contratação e ajudando nessa contratação? Sabe, pela primeira vez que eu vejo isso na minha contratação, se Deus ajudar que saia mesmo, eu acredito que entusiasmo muito grande essa gente aqui, que nunca vi um goleiro dessa qualidade aqui da seleção brasileira, um nível de seleção brasileira, um nível de grandes equipes que eu joguei no Brasil. Eu acredito que eles têm toda a confiança em mim. O goleiro Manga já tem data para estrear no Operário Futebol Clube. Será no dia 23 em Caxias do Sul, contra o Caxias. E aí cerraram a avenida, em Operário, a televisão foi pegar a reportagem. E a palavra que eu lhe disse para eles, a gente de Mato Grosso, que Manga veio aqui para fazer um bom trabalho e fazer um bom campeonato. Não prometi ser campeão, mas de qualquer maneira um time que estava chegando, recém estava subindo na primeira. Manga foi um herói aí em Campo Grande, um homem operário que sempre deu essa alegria tão grande da torcida de Operário, que Everaldo, que estava jogando com o Operário, que bom jogador, e tenho um respeito muito grande para essa gente de Operário, porque um ano que eu trabalhei, dei muita alegria. Como mostra a sala de troféus, pequena para tantas glórias. A maior delas, o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 1977. Manga, Paulinho, Edson, Silveira, Escurinho, Biluca, Tadeu, Roberto César, Marinho, Peri e Everaldo. Um esquadrão quase imbatível, que até hoje é lembrado pelos amantes do futebol. Aqui outra pergunta. Aqui é o João Pedro Planel. Pô, prazer imenso falar com você, cara. Pô, grande ídolo do Botafogo, te admiro muito, cara. Gostaria de saber qual foi a sua maior defesa na sua carreira, cara. Abracei, valeu. Eu, como arqueiro, muito orgulhoso do meu trabalho, e acho que como arqueiro, era um arqueiro muito rápido, muito veloz, sempre estava atento e fazendo boa defesa, fazia muita ponte, não? As pontes tiravam os braços para cima e pegava a pelota e ia mostrando a defesa mais grande quando eu fiz com a bola com a mão esquerda, mão direita, dando para trás. E até hoje, e sai na revista, sai no placar, sai em todo o jornal de Brasil. Essa defesa para mim foi número 1. A número 1. E isso que eu ia te perguntar, na época que você jogou, Manga, não tinha treinador de goleiro. Não. Como você treinava? Primeira coisa, você sabe que todo clube que me contratou nunca tinha um treinador de arqueiro. Primeiro, quando me contratou o Botafogo de Rio de Janeiro, sabe que não tinha treinador de arqueiro. Tinha o treinador, ajudante, e ali fazia, depois do treinamento, fazia um trabalho especial para o arqueiro para patear fora da área. Não um trabalho de potência, um trabalho especial à parte, não tinha. E todos os clubes que me contratavam, e eu olhava para a cancha que não tinha treinador de arqueiro. E tinha arqueiro, mas era como Manga, que tinha que trabalhar à parte e não tinha. De qualquer maneira, os atacantes centravam as pelotas, e Manga saía, o outro arqueiro também. De qualquer maneira, eu fiquei muito contente porque aprendi bastante e depois fui um professor de arqueiro. Você chegou a ser treinador de goleiro também, né? Conta um pouco dessa história de você treinador de goleiro. Eu trabalhei em Barcelona de Equador, trabalhei 9 anos como treinador de arqueiro e 2 anos como jogador de Barcelona. Fui bicampeão, campeão 80-81. E depois me retirei com 42 anos, 43 anos, e fui como professor de arqueiro, quando dei todos os arqueiros para a seleção equatoriana. Aqui uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Olá, Manga. Eu queria que você explicasse aqui para o Museu da Pelada as verdadeiras razões pelas quais João Saldanha deu tiros em você no final dos anos 60. O que aconteceu, de fato,
para que aquele entreveiro na festa do campeonato acontecesse em General Severiano? Em primeiro lugar, meu respeito por essa pergunta, é uma pergunta muito forte de qualquer maneira. E vou responder porque eu fui um arqueiro sempre corajoso, um valente dentro da área, dentro do gol, esperando que essa pergunta para vocês que vai assistir agora, porque acho que quando você está disputando um título, quando estava disputando um título com o Bangu, foi com a América, e estava chovendo bastante, muita chuva, e eu só estava muita pelota, muita bola, porque eu estava sem guantes, sem luva, não usava luva. De qualquer maneira, João Saldanha estava como comentarista da Rádio Globo, da Rádio TV, eu não sei qual é a televisão que ele trabalhava, de qualquer maneira, e estava dizendo que Manga estava soltando muita pelota, pois estava vendido pela Bangu. E eu acho que a palavra foi muito feia, e eu acho que eu reagi depois da partida, e dizendo na televisão que ele trabalhava, porque o homem que estava tomando uísque nos 90 minutos, que estava vendo a partida, e não sabia o que passava. Então, falou muito mal de Manga, e foi como surgiu esse caso na piscina de Botafogo. Veio armado com uma pistola, de qualquer maneira, de frente a mim, eu tive que correr. Ele não atirou abaixo, e esperamos que a justiça que teve presente, e foi que teve o resultado para Manga, um homem valente, um homem corajoso, e teve todo o respeito da diretoria de Botafogo. Você lembra do Sandro Moreira, jornalista carioca, que ele fazia muitas histórias sobre você e sobre o Garrincha. Diz que eram os dois personagens que ele mais gostava de escrever. Sandro Moreira, era periodista da Jornal de Brasil. Fez muitas reportagens com Manga, e agradecimento porque a família dele sempre estava presente nas partidas, e ele como periodista estava no Maracanã mais alto, não? Esperando o resultado, se Garrincha ou Manga estava jogando bem. De qualquer maneira, o meu respeito e meu carinho muito grande para eles. Pergunta do Rio de Janeiro sobre o Flamengo. O Flamengo, você teve história com o Flamengo também. Olá, Manga, tudo bem com você? Meu nome é Jorge Mesquita, torcedor apaixonado do Botafogo. Eu queria saber de você se é verdade realmente que nos jogos contra o Flamengo você gastava o bicho antes. Um abraço, saudações botafoguenses. Não, em primeiro lugar, você sabe, quando jogava com o Flamengo, era notícia de todo o jornal, jornalista, da rádio, que sempre Manga estava ganhando o prêmio antes de jogar a partida com o Flamengo. Eu acho que era um respeito, saiu uma broma quando estava no treinamento, e de qualquer maneira era uma notícia, porque quando saiu a notícia saía muita alegria da gente de Botafogo, a torcida de Botafogo e também a torcida de Flamengo, vendo uma figura tão importante como o Manga dizendo que já está ganhando a partida e já poder cobrar o prêmio de qualquer maneira. Era um respeito muito grande também para o Botafogo, a torcida e os dirigentes que nunca acreditavam que Manga estava falando isso como uma broma, e aí saiu como verdade, e sempre que eu jogava com o Flamengo, e sempre que ganhava a partida, e sempre cobrava, não? Sim. Isso é importante para mim. Sim. Era um jogo especial contra o Flamengo? Você gostava de jogar contra o Flamengo? E assim, você sabe porque o Flamengo é uma torcida muito grande, de qualquer maneira, você sabe quando foi minha estreia com o Flamengo, foi à noite, e não conhecia muito o Maracanã, não conhecia muito periodista, me acompanhava na cancha, porque era a minha primeira partida, então todo mundo esperava, vamos ver se esse arqueiro de Recife, não? E veio, era um arqueiro, um jovem, e tinha mais ou menos para 19 anos já. De qualquer maneira, eu mostrei minha qualidade e mostrando também a Flamengo, que era um grande arqueiro, e respeitava também para eles que tinha Henrique, tinha Babá, tinha Entendida, que era de Flamengo, tinha Zito, e de qualquer maneira, Manga passava por cima do Flamengo. Alô, rapaziada do Museu da Pelada. Hoje é dia de Manga, Manguita, maior goleiro da história do Botafogo, do Internacional talvez, também ídolo do Grêmio, goleiraço, um dos maiores de todos os tempos. Manguita, que história é essa de você chorar toda vez que o Botafogo perdia? Essa paixão tão grande assim, a esse ponto? Eu chorava por quê? Porque não podia ganhar a partida. Quando perdia, a lágrima caía de qualquer maneira como profissional, entende? Porque sentia
a derrota, porque sempre queria ganhar os 90 minutos essa partida para ser sempre o líder do campeonato, sempre estar em primeiro. E de qualquer maneira, essa alegria, tinha perdido, ganhar, empatar, eu tive minha qualidade na cancha. Qual foi o jogo da tua vida, Manga? O jogo que você lembra que você fechou o gol, que você está na tua memória vivo esse jogo? Em primeiro lugar, em Porto Alegre, contra Cruzeiro e contra Internacional de Porto Alegre. Eu tinha faturado os 2 dedos. Na segunda-feira não tinha mais resultado. A partida era domingo, das 3 da tarde, 3h30, a partida com o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. E aí estava Chinás com Caspirim. Você deve conhecer porque ele era o segundo arqueiro, o outro era terceiro. E aí, né, uma notícia muito grande, muito falada, porque quando o Manga estava treinando, que não tinha treinador de arqueiro, e os arqueiros treinavam comigo, treinava, pateava, e estava chovendo, e a cancha estava muito mojada, e eu sem luva, e ali eu quebrei 2 dedos, do lado direito, a mão, e foi um resultado muito feio para a diretoria de Internacional, porque a notícia, quando eu estava no hospital, que veio os médicos de Internacional, e estava muito preocupado, e sabendo que era um campeonato que tinha que ganhar nacional, porque jogava Internacional, jogava como local. Ah, e você termina a tua carreira foi no Equador, né? Você para de jogar futebol no Equador. Sim, ali antes de encerrar, aí eu estava trazendo no Grêmio, fui campeão em 79 pelo Grêmio, e aí quando o Grêmio contratou o Leão, você teve contra o Leão, estava com Manga, não? Uhum. E aí o Grêmio contratou o Leão, isso era 1h da tarde, que nós já tínhamos uma partida às 4 da tarde. E eu chamou o presidente do Grêmio dizendo que contratou o Leão e tinha 2 grandes arqueiros. E eu disse para eles que eu não era segundo arqueiro. Nesse momento eu já não estava trabalhando no Grêmio. Uhum. E a partida era titular. E fui sendo comentarista na rádio, na TV Globo, na TV Gaúcha, e perguntou todo mundo me esperando, mas o que está fazendo aí? Porque eu não aceitei a notícia que Manga ia ser com o Leão, disputar como titular. E aí foi quando eu fui aqui, a Equador, a Barcelona de Equador, e me contratou, um time que ficou 9 anos sem ser campeão, e não tinha bom resultado, e Manga foi, e depois de 9 anos, aí foi campeão. Aí campeão no Equador, fui bicampeão, campeão 80-81. Uma das perguntas que o Vídeo Mato me mandou, ele pergunta se você terminou no Equador, você sentiu vontade de terminar no Brasil ou não? Não, você sabe que eu sempre estava com essa qualidade em Brasil para terminar, mas de qualquer maneira, não deu essa oportunidade e me encerrei minha carreira em Equador como grande arqueiro. E qual seria o time que você voltaria para o Brasil para terminar, se tivesse essa oportunidade? Eu, sinceramente, era Botafogo, porque sempre me tratou bem, a diretoria sempre estava junto de toda a derrota, todo empate, a vitória. Os campeonatos, que foi muito campeonato, 20 campeonatos para Botafogo, eu acho que nenhum arqueiro brasileiro levantou tanto campeonato para Botafogo. Ganhamos o Boca Juniors, né, lá em Bolívia, um torneio, e o segundo gol de Gesso, que o Gesso estava no Botafogo, e viagem pela Europa, nós outros era campeão pelos torneios, campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato torneio início, e essa alegria de tanto que eu dei a Botafogo por 10 anos e 20 campeonatos. E para finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é, olhando lá para trás, tua vida, tua história, tudo isso, o que foi o futebol para você? Para mim, o futebol para mim foi muito lindo. Eu acho que tenho uma grande esposa que sempre acompanhava a Cecília, e estava acompanhando, e está acompanhando na mala, na boa, não? E de qualquer maneira, eu estou muito alegria, você sabe que quando encerra o seu trabalho de arqueiro, ou trabalho como ator de arqueiro, ele fica parado porque sempre estava acostumado, depois de tantos anos, e trabalhando com 60 anos, trabalhando em Barcelona como treinador de arqueiro, dando essa alegria. Eu estou muito contente, porque estou com vida, estou com saúde,
e tem uma grande esposa. Obrigado, Manga. Muito obrigado. Muito obrigado a você também. Esperamos uma oportunidade que Deus aqui em Uruguai novamente. Ou se não, no Rio de Janeiro, um dia que mande um convite e não vai aparecer. Muito obrigado. É isso aí. Uma boa tarde. Manga, que tá esperando o convite para você poder ir pro Rio de Janeiro, né? Já cobra os caras aí já. Tá ok. Esperamos uma oportunidade, um convite aí. 2, 3 dias, nada mais, esperando que Manga seja presente novamente no Rio de Janeiro, ainda mais em Botafogo. Então tá esperando, e não é só o convite não, tem que mandar passagem pro Manga também poder ir, hein? Né? Todo pago. Valeu. Tem que cobrar mesmo.